Olá, eu sou João Pedro e vou dar uma breve explicação sobre as regras do emprego do hífen nas palavras compostas. Os casos que se empregam o hífen em palavras compostas são quando as palavras nomeiam plantas e animais, independente do número de elementos que as compõem, como couve-flor e beija-flor. Na maioria das palavras compostas por justaposição, assim consideradas aquelas que têm no máximo dois elementos, como verde claro, segunda-feira e guarda-chuva, são aplicados hífens, mas essa regra tem exceção para girassol, manda-chuva, pontapé e outras palavras. Nos compostos com os advérbios bem e mal, quando o outro elemento é iniciado por vogal ou H, é-se aplicado o hífen. Nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem, são aplicados o hífen. Nas formações com prefixo, quando o segundo elemento começa por H, com exceções para desumano, inábil e inumano. O hífen também é aplicado nas formações com prefixo, quando o segundo elemento começa com a mesma vogal em que termina o prefixo. Nas formações com prefixo circum e pan, quando o segundo elemento começa por vogal, M, N ou a letra H, é-se aplicado o hífen. O hífen também é aplicado com os prefixos hiper, inter e super, quando o segundo elemento começa com R. Nas formações com o prefixo es, significando estado anterior ou cessamento. Nas formações com prefixos tônicos pós, pré e pró, acentuados graficamente, quando o segundo elemento tem vida à parte. Por exemplo, pós-graduação, pré-natal ou pró-europeu. Nos topônimos iniciados pelos adjetivos grã ou grão, por forma verbal ou por elementos ligados com o artigo, como Grã-Bretanha ou Grão-Pará. Nas formações em que as palavras são terminadas pelo sufixo de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente, ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica, como Amoré-Guaçu, Capinhaçu ou Ceará-Mirim. Mas também existem casos que não se emprega o hífen, como nas formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplica-se o R ou S e formam palavras como antirreligioso ou microsistema. Nas formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, como hidroelétrico, aeroespacial e autoestrada, não é-se aplicado o hífen. Nas locuções de qualquer tipo, formadas por mais de duas palavras, como fim de semana, cor de vinho, dia a dia, não é aplicado o hífen. E também não é aplicado o hífen em substantivos e adjetivos compostos pela palavra não, como linguagem não verbal, não aceitação e não cumprimento. Então, essas são as regras de uso do hífen e de quando não se deve usar o hífen. Obrigado e tchau.